primeiro registro que nós vemos aqui da ação de Jesus na terra. Além do nascimento, né? Nós vemos aí um dos milagres que eu acho que é um dos milagres mais bem explicadinhos aqui na palavra de Deus. Enquanto você vai abrindo, se você quiser fechar os seus olhos, nós vamos orar. Senhor Jesus, nós queremos te louvar e te engrandecer nesta noite, ó Deus. Declarar a tua presença, Espírito Santo de Deus, em nossos corações. Continua trabalhando, continua, Senhor, movendo sobre nós o teu Espírito Santo. Que haja sobre nós, ó Deus, um bálsamo da tua unção, Senhor. Bálsamo de alegria, Senhor. Que em nome de Jesus, todas as palavras declaradas nesta noite, Senhor, que venham sobre os nossos corações e frutifique, Senhor. Que venha, Senhor, sobre cada necessidade de cada vida, de cada família representada aqui nesta noite. Que a tua presença, que a tua palavra seja viva dentro de nós, ó Deus. Assim nós oramos e declaramos em nome de Jesus. Amém. Aqui nós vemos então um dos primeiros milagres de Jesus, que foi num casamento, né? A Bia e o Luiz estão aí nos finalmente, também vão casar, glória a Deus. E aqui nós vemos a presença de Jesus nesse casamento de forma especial. E quando nós falamos um pouquinho sobre causas extraordinárias, nós falamos de coisas, como eu disse, coisas que são sobrenaturais, que não são naturais, coisas que acontecem de forma diferente ou de forma inesperada daquilo que nós planejamos ou pensamos, porque o nosso Deus, ele é o Deus do impossível e nos surpreende todos os dias. E aí nós vemos aqui, segue comigo a partir do versículo 1, diz assim: 2 dias depois houve um casamento no povoado de Caná, na região de Galileia. E a mãe de Jesus estava ali. Jesus e os seus discípulos também tinham sido convidados para o casamento. Quando acabou o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: o vinho acabou. Jesus respondeu: não é preciso que a senhora diga o que eu devo fazer. Ainda não chegou a minha hora. Então ela disse aos empregados: faça o que ele mandar. Ali perto estavam 6 potes de pedra, em cada uma cabia entre 80 e 120 litros de água. Os judeus usavam a água que guardavam nestes potes para a cerimônia de purificação. Jesus disse aos empregados: encham de água estes potes. E eles os encheram até a boca. Em seguida, Jesus mandou: agora tirem um pouco da água desses potes e levem ao dirigente da festa. E eles levaram. Então o dirigente da festa provou a água e a água tinha virado vinho. Ele não sabia de onde tinha vindo aquele vinho, mas os empregados sabiam. Por isso ele chamou o noivo e disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom e depois que os convidados já beberam muito, servem o vinho comum. Mas você guardou até agora o melhor vinho. Jesus fez este seu primeiro milagre em Caná da Galileia. Assim ele revelou a sua natureza divina, e os seus discípulos creram nele. Amém? Então aqui nós vemos esse primeiro milagre de Jesus. Primeiro ato divino de Jesus na terra, nós vemos neste casamento. E como meu pai sempre pergunta quais são os títulos das nossas pregações, é difícil, né? Falar. Mas eu acredito que seria: Jesus perto é a chave para vivermos o extraordinário de Deus. Não sei como está o seu coração hoje, mas eu falo para você, através do Espírito Santo, que se Jesus está perto de você, você pode viver causas extraordinárias na sua vida. Você pode, Jesus pode realizar em você causas extraordinárias na sua vida, na sua família e na sua casa. E aqui nós vemos Jesus
fazendo o seu primeiro ato de milagre, seu primeiro sinal, mostrando que ele era filho de Deus. E para quem não sabe muito bem, mas os casamentos judeus, eles têm duração de 7 dias de festa. Então você imagina, você ali é prometido em noivado e você vai casar e são 7 dias de comemoração, onde todos comem e bebem daquilo que você vai oferecer. A Bia e o Luiz está aqui para saber o quanto que gasta casamento. Agora multiplica por 7. E além dos gastos, você ainda convida pessoas que são próximas do seu convívio normalmente, né? Se você vai chamar alguém para a sua festa, se você quer algo mais íntimo, você tenta chamar o mínimo possível para não ter tanto gasto. Mas quando nós falamos de casamento, nós falamos de uma coisa tão especial, né? Uma coisa feita uma vez só na vida, ou é para ser feita uma vez só na vida. E nós queremos pessoas próximas de nós. E aí nós vemos que Jesus e seus discípulos estavam presentes neste casamento. E a sua mãe também. E o primeiro passo que nós vemos para que aconteça isso nas nossas vidas, nós temos que deixar Jesus na nossa rede de relacionamento mais íntima. Aquela pessoa que você pode contar em qualquer momento tem que ser Jesus na sua vida. A pessoa mais próxima para todos os eventos, para todas as coisas que acontecem na sua vida precisa ser Jesus. E aqui nós vemos esse casal que teve o privilégio de ter Jesus como convidado no seu casamento. Então, se você está hoje procurando um milagre, uma solução, eu falo para você, se aproxime e deixe Jesus ser a pessoa que tem um relacionamento íntimo com você. Deixe Jesus ser mais perto possível da sua vida. E para basear nisso, vamos abrir em Salmos 25, versículo 14. Então, se você vai convidar alguém para a sua festa, convide primeiro Jesus. Se você vai convidar ou vai fazer algo, quem primeiro tem que saber não é seu esposo ou seu filho ou sua esposa, é Jesus. Jesus precisa ser o primeiro a saber de tudo sobre a sua vida. E aqui nós vemos em Salmos 25, 14, diz: o Senhor Deus é amigo daqueles que o temem e lhes ensina as condições da aliança que fez com eles. Quando nós temos uma aliança com Deus, Jesus nos mostra temor e Ele se aproxima daqueles que buscam a Ele, através do temor a Deus. Quanto mais eu temo o Senhor, quanto mais eu busco o Senhor, quanto mais eu invoco o nome dEle, mais perto Ele está de mim. Mais perto Ele está e mais perto Ele está vendo o que está acontecendo comigo. E aí nós vamos para o segundo passo, que é: fale com Jesus do que você precisa ou do que está acontecendo na sua vida. Quando nós se aproximamos de alguém, ou quando nós temos uma pessoa muito próxima nas nossas vidas, essa pessoa pode muitas vezes perceber você inquieto, você diferente, e o que ela vai te perguntar? O que está acontecendo com você? Você está bem hoje? E aí você pode dizer se sim, se não, ou você pode fingir que está tudo bem, e é assim mesmo, ou eu estou com sono, não sei. Mas Jesus, Ele quer saber o que está acontecendo com você. E você precisa falar. E aí nós vemos o papel aqui da mãe de Jesus. Maria foi até Jesus e falou: Jesus, acabou o vinho. E agora? Jesus, acabou o vinho. Ela falou o que estava acontecendo. Jesus, os noivos nem sabia o que estava acontecendo. Mas acabou o vinho, Jesus. E agora? É com o Senhor. Eu sei que você é o Filho de Deus, porque foi enviado no meu ventre e acabou o vinho. E aí Jesus vem e fala: o que eu vou fazer se não chegou a minha hora? E aí o que ela fala para os servos?
ouçam e façam aquilo que ele disser. E aí, Maria foi e deu toda a autoridade para Jesus realizar ali no casamento aquilo que precisava suprir. Então, se você estiver passando por algo e Jesus está próximo de você, você tem um relacionamento íntimo com o Senhor, você precisa falar aquilo que você está precisando. Você precisa mostrar para Deus aquilo que está acontecendo. Você precisa falar com os seus lábios: Senhor, eu não consigo. Ou, Senhor, está acontecendo isso. Senhor, eu preciso que o Senhor resolva isso por mim. E quando nós temos esse relacionamento, a nossa oração, ela vira uma conversa, porque ela tem que ser uma conversa, né? A palavra oração, ela é uma ação em conversar, em ter um diálogo. Não é um monólogo, eu só orando para Deus e não esperando Ele falar comigo. Mas quando nós temos um relacionamento, nós conversamos com Deus, nós conversamos com Jesus e nós falamos tudo aquilo que nós estamos sentindo, tudo que nós estamos sofrendo, tudo aquilo que nós precisamos, nós falamos com Deus e Ele fala conosco. E aí nós vemos em Jeremias 33, versículo 3. Abra comigo a sua Bíblia também, ou você pode acompanhar no telão. Vamos ver se os irmãos estão mais rápido que eu. Já foi, né? Mais fácil. Diz assim: e Deus continuou: Jeremias, se você me chamar, eu responderei e lhe darei coisas misteriosas e maravilhosas que você não conhece. Aqui, Deus falando para Jeremias: me chame, me clame, que eu vou ouvir a sua voz. Nós precisamos falar, nós precisamos mostrar para Jesus aquilo que nós precisamos, que Ele possa agir, aquilo que nós estamos sentindo, que Ele possa operar em nosso coração. Nós precisamos ter esta comunicação. E Maria teve esta comunicação. E aí nós vemos tudo se encaixando para que acontecesse a primeira ação divina do Senhor Jesus. Então nós precisamos falar o que nós precisamos do Senhor. Nós precisamos falar o que está acontecendo dentro de nós. E nós precisamos nos abrir para que Deus possa estar operando no extraordinário que nós precisamos. E aí vem o terceiro passo, que é abrir o nosso coração para que Ele nos dê um direcionamento. E aí nós vemos aí Maria direcionando já aquelas pessoas que estavam para servir o casamento. Olha, tudo que Ele falar, vocês fazem. Tudo que Ele mandar, vocês fazem. E aí nós vemos Jesus com toda a sabedoria ali, pedindo para que eles pegassem aqueles potes de pedra, enchessem de água. E lá vai eles, vai enchendo água, vai enchendo ali. E nós vemos que vão de 80 litros a 120 litros cada barril ali de pedra, cada pote de pedra. E aí nós vemos o significado daquele pote, que era uma água que era utilizada para o judeu, que antes das refeições eles precisavam fazer o ato da purificação, que era se lavar as mãos e lavar os pés para tirar toda a sujeira, que simbolizava a sujeira humana, a sujeira do mundo, para poder participar das refeições, porque eles comem com a mão. Não sei se você já viu, mas o judeu ele come com a mão, e tem a mão certa. Se eu não me engano, é a direita, porque a esquerda é usada para a higiene pessoal. Então, tem todo um ritual ali. E aí nós vemos que nesses potes utilizados para a purificação, Jesus vem e pede para encher de água, enche de água, enche de água. E ali estão 6 vasos, 6 potes cheios de água. Abra comigo em Tiago 8, 4, 8. E para isso, eles precisaram abrir o coração. Quem é esse aí que acabou de ser convidado, nem está sabendo quem é o noivo direito, e vem falar aqui para mim, que é para mim encher de água, mas nós precisamos de água ou de vinho? Nós precisamos de vinho. Mas eles vão lá
e vão obedecer, né? Tem o coração aberto para aquilo que Jesus está falando, para aquilo que Jesus vai operar. Nossa, hoje eu estou devagar na Bíblia. Vamos lá, diz assim: cheguem perto de Deus e Ele chegará perto de vocês. Lave as mãos, pecadores, limpe o coração, hipócritas. E aqui nós vemos Paulo. É Paulo? Não, né? Tiago mesmo, né? Tiago falando sobre a importância de ver aquilo que está dentro do nosso coração. Se nós não abrirmos o nosso coração para a direção daquilo que Deus tem para nós, nós não vamos entender o milagre ou nós não vamos receber o milagre. E aqueles homens, aqueles servos empregados, tiveram que abrir o coração e obedecer não o seu chefe, mas sim um convidado que era Jesus. E aí eles trouxeram ali aqueles potes. E nós vemos que na palavra de Deus, Jesus vai e fala: agora você pega um pouquinho da água e vai servir lá pro mestre de sala, né? Que era o cerimonialista daquela época. Não sei dizer muito bem, mas é aquele que tinha que provar tudo que ia passar, porque ele ia dar o aval se o casamento estava bênção ou não. E aí nós vemos que eles vão e obedecem o que Jesus falou. Se não tivesse aberto o coração deles para direcionamento de Deus, de Jesus, de encher os potes, eu acredito que eles não iam conseguir nesse quarto passo, que é obedecer sem duvidar e crer na palavra lançada. E aí Jesus vai e fala: vai e serve. Eu acredito que Jesus falou: vai e serve, porque agora é vinho. Era água ainda. Vai e serve lá para ele. Tira essa água daí, põe num outro pote, e aí você vai servir. Jesus não falou: tira a água que já se tornou em vinho e vai servir. Mas eles precisaram acreditar na palavra lançada. E eu acredito que a palavra não fala, mas que eles estavam ali com a água e falavam: eu não estou entendendo nada, mas eu vou obedecer. Eu não estou entendendo nada, mas Maria falou que ele vai fazer. Eu não estou entendendo nada porque nem conheço quem é o noivo da festa. Mas se o convidado, que tem autoridade dessa, falou para mim ir lá, eu vou lá. E eles foram lá e a hora de derramar no copo, a água se tornou em vinho. E houve um vinho e continuou tendo vinho naquele casamento. E olha um detalhe, ainda era o 3º dia de festa. Se o casamento judeu tem 7 dias, faltava mais 4 dias de festa. E o vinho já tinha se acabado. E nós vemos Jesus fazendo esse milagre extraordinário na vida dessa família que nem souberam, foram descobrir depois. Acredito eu. Porque aqui na palavra fala que o mestre de sala vai direcionado para o noivo e fala: você continuou dando o bom vinho até o final. E aí nós vemos o Senhor surpreendendo esta família, surpreendendo Maria, surpreendendo os convidados. E no final de tudo que nós vemos aqui, que os discípulos ainda creram mais e mais no Senhor pelo seu primeiro feito divino na terra. Então, para você receber o extraordinário de Deus, primeiro você tem que ter Jesus perto de você. Jesus, ele precisa ser a primeira pessoa que você vai conversar, a primeira pessoa que você vai se relacionar. Você precisa falar tudo que você precisa. Você precisa falar o que está acontecendo na sua vida. Terceiro, você precisa abrir o seu coração para aquilo que ele vai te direcionar, para que você possa alcançar o milagre. E o quarto, você precisa obedecer e não duvidar no seu coração. E crer que a palavra que foi lançada não volta vazia. Em Marcos 11, 22 e 24, nós vemos isso. Quantos milagres Jesus fez? Você pode ler aí no Novo Testamento. Vários e vários milagres de Jesus. E o primeiro que ele fala: o que queres que faça? Nós precisamos falar para Jesus. Nós precisamos falar aquilo que está dentro de nós, que está nos incomodando, ou que nós precisamos
porque Jesus, ele quer ter um relacionamento comigo e com você, e ele quer operar milagres, sim, sinais e maravilhas nas nossas vidas, mas nós precisamos ter ele como nosso melhor amigo. E lá em Marcos, capítulo 11, versículo 22, diz assim: Jesus respondeu: tenha fé em Deus, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês poderão dizer a este monte: levante-se e jogue-se no mar. Se não duvidarem no seu coração, mas creem que vai acontecer o que disseram, isso será feito. Por isso eu afirmo vocês, quando vocês orarem e pedir alguma coisa, creem que já o receberam, e assim tudo lhes será dado. Nós precisamos crer de todo o nosso coração. Nós precisamos obedecer à direção de Deus de todo o nosso coração, para que sim nós possamos receber o milagre de Jesus. Para que sim nós possamos não só receber o milagre de Jesus, mas também ser testemunha viva da ação de Jesus, para que outras pessoas possam crer que Ele é Jesus, o Filho de Deus. A minha vida e a sua vida precisa refletir a vida de Deus. Precisa refletir os feitos de Deus. Precisa ser testemunho vivo daquilo que Deus faz naquele que crê no seu nome, naquele que crê e obedece os seus princípios. E aí nós vemos no final de tudo que os discípulos que estavam com Jesus creram mais ainda que ele era filho de Deus. E aí nós vemos aí Jesus continuando e fazendo 1, 2, 3, 4, 5 e milhares de milagres, como nós vemos nos registros. Mas que você possa guardar no seu coração: eu preciso me aproximar de Cristo. Eu preciso estar perto de Jesus para que aconteça sobre mim também o extraordinário. Então, que você possa ficar de pé nessa noite. Nós precisamos conhecer e conhecer a Deus, se aproximar e se aproximar todos os dias, porque Ele se importa conosco. Ele se importou com esse casal, Ele se importou com esse casamento, Ele se importou com o que Maria pensava, Ele se importou com aquilo que aqueles empregados estavam fazendo, e Ele transformou ali a dificuldade em milagre. Ele transformou, deu solução na dificuldade e trouxe ali sobre eles o vinho novo, um vinho abençoado que durou até o final da cerimônia. Então eu te convido nessa noite a fechar os seus olhos e a conversar com Jesus. A palavra de Deus fala em tantos e tantos milagres que Jesus, Ele quer que nós falamos. Para os cegos, Ele perguntou: o que você deseja? E o cego precisava falar que queria ver. Aquele paralítico estava ali descendo sobre aquela casa, sobre o telhado. Ele perguntou o que ele precisava. Mas antes disso, ele declarou que os pecados deles estavam perdoados. Mas depois ele veio e falou que não só para o pecado, mas sim que ele levantasse, andasse e recebesse o milagre do Senhor. Então, qual é o milagre que você precisa nessa noite? Fale com o Senhor Jesus. Aproveite esse momento e converse, tenha um diálogo com o Senhor e fala: Senhor, eu preciso disso. Senhor, me ajuda naquilo. Senhor, está acontecendo isso, 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 e eu quero que o Senhor seja presente na minha vida. Eu quero que o Senhor tenha um relacionamento íntimo comigo. Não só para eu ser abençoado, mas sim para eu viver aquilo que o Senhor tem para a minha vida, para a minha família, no meu trabalho, na minha casa, no meu íntimo, no meu coração. Oh, Jesus, eu preciso disso, Senhor, eu preciso dessa resposta, eu preciso dessa direção. Abre os meus ouvidos, abre o meu coração, que eu possa ser sensível à Tua voz nessa noite. Oh Deus, nós estamos aqui, Espírito Santo de Deus, declarando aquilo que nós precisamos,
aquilo que, Senhor, parece impossível, mas nós sabemos que para os seus olhos não há nada impossível. E nós queremos crer, Senhor, de todo o nosso coração, crer que o Senhor é capaz de fazer infinitamente mais do que pensamos, sonhamos ou desejamos, ó Deus. Nós cremos no Teu agir, Espírito Santo de Deus. Mas nós te pedimos, Senhor, aumenta a fé daquele que necessita nesta noite. Abre os nossos corações, Senhor, para aquele que precisa ser direcionado. Abre os nossos ouvidos, Senhor, para estarmos sensíveis à Tua direção. Oh Deus, para aquele que precisa se aproximar de Ti, ó Deus, o ajude a buscar e buscar a cada dia mais a Tua presença. Para aquele que tem dificuldade de ter uma comunhão com o Senhor, de conversar, de ter uma comunicação, Senhor. Oh Deus, que em nome de Jesus Ele possa, Senhor, quebrar toda barreira e falar com o Senhor e o Senhor falar com Ele, ó Deus. Nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, nos ajude a sermos direcionados pelas Tuas mãos, sermos direcionados pelo Teu agir, para que nós possamos viver o extraordinário do Senhor, para que em nome de Jesus todos os nossos problemas tenham solução em Ti, Pai. Para que em momentos de dificuldades nós não corramos, Senhor, para os nossos braços que não são fortes. Ou, Senhor Jesus, para as pessoas que são falhas, mas que nós possamos correr para Ti, ó Deus. Não só em momentos tristes, mas em momentos felizes, mas que em todo tempo nós possamos estar mais próximo de Ti. E que o Senhor saiba o que está acontecendo conosco todos os dias. Que nós possamos ter uma igreja, ó Deus, que caminha contigo todos os dias, que ouve a Tua voz, que tenha o discernimento da Tua direção e que possa, Senhor, ser testemunha viva dos feitos do Senhor nesta terra, sobre esta cidade, sobre por onde nós andarmos, ó Deus, que os extraordinários que o Senhor tem feito e o Senhor fará nas nossas vidas possa ser testemunha para aqueles que não creem em Ti, Jesus. Para que possa aumentar as fé dos nossos irmãos que precisam, Senhor. Oh, usa, Espírito Santo de Deus, as nossas aflições, para também, Senhor, alcançar aqueles que precisam ser alcançados, ó Deus. Assim nós oramos nessa noite, declaramos em nome de Jesus. Tua promessa em mim se cumprirá, pois tu, Senhor, trarás à existência aquilo que não existe pro meu sonho então realizar. Onde Deus está mudando a minha sorte, me tornando forte, me fazendo um vencedor. E ouça sua voz dizendo: filho, não temas, em lugar de tua vergonha te darei a honra. Levante as suas mãos e declare hoje: Deus está Mudando a minha sorte, me tornando forte, me fazendo um vencedor. E ouça sua voz dizendo: filho, não temas, em lugar de tua vergonha te darei dupla honra. Em lugar de tua vergonha te darei
no lugar da nossa vergonha nós possamos receber a dupla honra que vem do Senhor Jesus. Nesse casamento tinha tudo para dar vergonha para eles. Tinha tudo para dar errado. Mas com Jesus lá dentro, com Jesus tendo o relacionamento desse casal ali, tendo Jesus perto, eles tiveram dupla honra sobre o seu casamento. Que tudo aquilo que você precisar, que você fale com o Senhor, que o seu coração seja aberto para a direção, que você possa crer e obedecer à direção de Jesus e possa viver o extraordinário do Senhor na sua vida, na sua casa, na sua família, em todas as áreas, porque nós precisamos de Jesus. Nós precisamos de Jesus perto de nós. Nós precisamos ser direcionados todos os dias por Jesus. Que quando você acordar, você possa declarar: Jesus esteja comigo. Jesus esteja me fortalecendo. Jesus, hoje a rotina do serviço vai ser mais difícil, mas esteja comigo, Jesus. Me direciona, me dê sabedoria, me dê discernimento, porque Jesus, Ele é fiel, amém? Seja fiel a Ele e Ele será fiel para você, amém? Que você vá debaixo da graça do Senhor Jesus, tenha um resto de semana abençoado e que todas as coisas que você precisar, que o extraordinário do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua família e que você possa receber a dupla honra do Senhor, o cuidado do Senhor, quando você se aproximar cada vez mais e mais dEle. Assim nós declaramos sobre esta igreja as bênçãos do Senhor, a proteção, o livramento, o cuidado do Senhor Jesus e causas, Senhor, extraordinárias, movidas pela mão do Senhor Jesus, sejam sobre esta igreja, sobre cada vida representada, sobre cada família e que possamos ser testemunhos vivos para aqueles que precisam crer no Senhor Jesus. Amém? Você possa aplaudir o Senhor mais uma vez. Nós estamos encerrados. Você que quiser uma oração, nós estamos aqui. Você abrace vários irmãos e deseje um resto de semana abençoado e que eles vivam o extraordinário do Senhor.